Olá, eu sou Patrícia Copete, criadora de conteúdo digital na internet, e eu criei esse canal aqui apenas para abençoar a sua vida. Estou aqui como uma conselheira, como uma amiga, para te dar conselhos para uma vida abundante. E hoje o nosso tema é: Ele é capaz de curar as nossas feridas. Vamos lá para o texto que está na palavra de Deus, que é Salmo 147, 3, que diz: Sara os quebrantados de coração e lhe atas as suas feridas. Todos nós passamos por algum momento na nossa vida que estamos passando por uma cura ou talvez por um processo de sofrimento bem profundo. Sempre vem na nossa mente, aqueles que já estão acostumados a ir na igreja, aqueles que já são da fé, alguns versículos como o Senhor é meu pastor, nada me faltará, socorro bem presente na angústia, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E aqueles versículos, eles nos dão um acalento para nossa alma, nos ajuda a aliviar por alguns momentos, mas eu acredito que nessa vida, até como eu falo nos outros vídeos, eu já falei no meu livro, que tem o plantio e a colheita. Eu também acredito que existe um plantio, uma colheita. Aliás, existe uma semente para ser plantada nos dias do sofrimento, e essa semente eu gostaria de estar falando aqui com você hoje. Porque até mesmo nos sofrimentos nós precisamos plantar semente para sermos curados. Mas eu gostaria de dar uma nova perspectiva aqui sobre a restauração dos nossos alívios para a nossa alma. É interessante observar que neste versículo que eu acabei de ler aqui, no Salmo 147, 3, o Senhor Jesus, Ele não diz que Ele vai mandar os seus anjos, Ele não diz que vai mandar os seus profetas, os seus servos para nos curar. É Ele mesmo que vai nos curar. Ele é um Deus de detalhe, é um Deus que se importa conosco e quer ter relação conosco a cada dia. Ele mesmo vem para limpar o nosso machucado, é Ele que limpa, é Ele que tira o curativo, faz outro, que coloca aquela gaze, enrola com um pano para que não entre bactéria mais. É Ele que nos faz isso, é Ele que cura as nossas feridas dos nossos corações. Precisamos saber que Ele é um Deus de detalhe, e eu gostaria de dar alguns detalhes que falam aqui sobre esse Deus que eu estou falando na Bíblia. Lá em Salmos 147, 4, o versículo posterior daquele que a gente leu, diz assim: Ele conta as estrelas e as chama pelo seu nome. Todas elas têm um nome e Deus sabe o nome de cada uma delas. Em Lucas 12, 7 diz que Ele conta todos os cabelos da nossa cabeça. E eu não gosto de pensar assim na universidade, pluralidade de Deus. Deus olhou para minha cabeça aqui e sabe quantos cabelos tem. Não, eu gosto de pensar que Ele senta realmente mesmo aqui e vai contando fio por fio, e no fim Ele diz, porque Ele gosta de ter relacionamento, e enquanto Ele conta, Ele vai conversando com a gente. Em Salmo 147, 9 diz que Ele prepara o alimento dos animais do campo. Ele está preocupado com tudo, Ele está preocupado com este mundo, conosco, com as nossas almas. Em Isaías 57,15 diz que Ele habita com o contrito. Eu, o Senhor, habito com o contrito de espírito. Ele habita no céu, Ele diz, mas também Ele habita com o contrito. Mas para que Ele possa nos ouvir, precisamos entender como Deus trabalha e como Deus age em nossa vida. E não somente na nossa vida, mas também na vida daqueles que nos rodeiam. Gostaria de estar indo para um outro versículo que também fala sobre angústia, fala sobre sofrimento, e gostaria de detalhar um pouquinho ele. Lá em Salmos 34, 17 diz: Os justos clamam e o Senhor os ouve e livra de todas as angústias. Primeiro, para saber que Deus vai nos ouvir, precisamos clamar a Ele. Como eu disse, Ele é um Deus, uma pessoa que busca relacionamento conosco. Ele deseja e anseia ouvir a nossa voz. A cura que você precisa está em chamar Ele. Em segundo lugar, só ouvimos quando Ele está perto. O justo clama e o Senhor os ouve. A gente não consegue ouvir aquilo que está perto de nós. A gente não consegue ouvir o outro falar do outro lado. Perto está o Senhor, os que têm coração quebrantado.
para estar perto de Deus, nós precisamos ter o coração quebrantado. E sabe quem que ele vai salvar aqui? Aqui já é uma promessa. Ele salva os contritos de espírito. Salmos 34, 18. Um Deus de detalhes, um Deus que vai salvar aqueles que estão perto deles. E para estar perto do Senhor, precisamos ter um coração quebrantado. Ele não vai salvar quem está com um coração ruim, com um coração mau, com um coração que fala mal dos outros. Um coração que deseja mal dos outros, mesmo que os outros sejam esses seus inimigos, sejam as pessoas que falaram mal de você. Você precisa purificar o seu coração. Sabe por quê? Porque a justiça de Deus não é a mesma que a nossa. Em Provérbios diz que quando o teu inimigo cair, não te alegres do teu coração, nem regozijes do teu coração quando ele tropeçar, porque vem do Senhor, seja isso mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira, ou seja, a ira dele vai para você. Provérbios 17, 18. Deixa eu te perguntar, em terceiro lugar, qual é a justiça que você está buscando quando você é ferido? É a justiça sua ou é a justiça de Deus? É a sua vingança ou a vingança de Deus? Davi, ele não buscou a vingança de Saul. Davi, ele foi rei de Israel e antes dele era Saul. Ele trabalhava para Saul, ele era um servo leal, mas Saul começou a sentir ciúme de Davi, começou a persegui-lo sem ele ter feito nada. E Davi nunca levantou a mão contra Saul. Mesmo quando ele teve a oportunidade de fazer mal contra Saul, ele não levantou a mão contra o rei. Ele disse: como eu levantaria a mão contra o ungido do Senhor? José, que foi vendido pelos seus irmãos para ser escravo, passou por tantas privações na vida, sendo escravo numa terra estranha, longe do seu pai, e mesmo assim ele perdoou os seus inimigos. Quer uma dica aqui? Só pode ocupar posição de liderança se você quiser entrar para a história, porque existiram reis e líderes que foram ruins, sim, entraram para a história e ficaram lembrados pela sua fama ruim, mas só podem ocupar posições de liderança quem decide perdoar as mazelas do caminho. José só foi lembrado por ser José porque ele perdoou seus irmãos. Davi só foi lembrado porque ele perdoou Saul, até os seus familiares que fizerem mal contra eles. Um espírito contrito, nós vamos falar agora do espírito contrito, ele se coloca no lugar dos outros, mesmo que esses outros sejam aqueles que estejam fazendo mal contra você mesmo. A escrava lá de Naamã, uma menininha, uma criança que foi tirada do seio dos seus pais, provavelmente viu seus pais sendo mortos, foi pegada e levada para a casa de Naamã, um capitão muito poderoso no exército da Síria, para ser feita de escrava. Quando Naamã estava doente com uma doença chamada lepra, ela não olhou para ele com raiva, com mágoa, com dor, mas disse: se você fosse na minha terra, você iria se encontrar com o profeta e o profeta iria trazer a cura que você precisa. Que emoção que é essa? Que mesmo sendo escrava, sendo escravizada todos os dias, vendo seus pais serem mortos numa terra estranha, ainda decidiu dar a cura para aquele seu inimigo? Um coração contrito busca a justiça divina, e muitas vezes a justiça divina é a misericórdia dos seus inimigos. Lá em Tiago 2,13 diz que a justiça, que a misericórdia triunfará sobre o juízo. Por último, um coração contrito obedece o que a palavra diz. Lá em Lucas 6,29 diz: se alguém lhe der um tapa, dê-lhe a outra face. Sabe por quê? Porque se você cria uma raiz de amargura contra alguém que te fere, contra alguém que te faça mal, você vai ficar com aquilo por anos, por meses, por dias na sua vida. Quando você decide perdoar, você perde o orgulho, você perde hoje, mas a tua dívida já está paga. Agora, se você fica com isso remoendo na sua vida, é pior para você, porque você poderia ter resolvido hoje, acabado com o problema hoje. E se você fica com a raiva, com a amargura, você vai estender o problema por muitos dias, meses e ficar com aquele problema para você. E o coração contrito, ele obedece a palavra de Deus, porque somente dessa forma eles, os seus inimigos,
irão alcançar a salvação. O que Deus amou? A Bíblia diz que Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas de tal maneira que deu seu Filho. Tudo é sobre pessoas. É só retribuindo o bem com o mal que as pessoas serão curadas e restauradas. Quer saber um segredo? Só fere quem está ferido. Só faz mal pro outro quem está machucado. Só faz intriga, briga, rixa quem está com a vida destruída. Se você não está fazendo isso, acalme seu coração. Tenha compaixão e empatia, porque aquele que mais fere é o que mais precisa de cura. Existem 3 tipos de pessoas, concluindo aqui: as que curam, as que ferem e as inertes, as que não fazem nada. Escolha ser a cura, porque enquanto você se preocupa em curar os outros, até mesmo aqueles que te fazem mal, Deus mesmo virá e irá curar todas as suas feridas.